semana ruim pra esquerda. Que momento estranho pra esquerda. E eu vou começar com essa foto aqui. Vamos começar com essa foto. A partir do momento que a esquerda precisa comemorar um troço desses, é que eles estão sendo pragmáticos e pragmáticos e pragmáticos e vamos dizer, se agarrando a qualquer fio de esperança. Lula, o herói da soberania, tenta vender a ideia de que ele amansou o leão, entendeu? Eu amansei o leão, dei uma cachaçinha pro leão, ele amansou o leão, e resolveu. E aí vai, vamos dizer, toda a petezada lá desesperada, não é isso, o Trump gostou do Lula, o Trump gostou... Gente, o Trump gosta do Lula. Entendi. No fim do dia, vocês estão tarados e desesperados por validação americana. Mesmíssima coisa que os senhores bolsonaristas vivem fazendo. Bolsonaristas colocando bandeiras dos Estados Unidos no meio da Avenida Paulista durante o 7 de setembro. Aliás, pequeno parênteses, contei pros americanos da bandeira, né? Todas as reuniões que eu ia, né? Eu tentava explicar o que era o Bolsonaro. Você falava, imagine você colocar uma bandeira chinesa, vamos botar aí ou bandeira russa, em Nova York, numa parada, num desfile do 4 de julho. Eles, mas isso é um absurdo. Eu falei, o que os brasileiros fizeram com bandeira americana. Eles, mas isso é ridículo, né? Eu falei, isso é ridículo, né? Mas, fechando parênteses aqui, é impressionante como nós somos tarados por validação. É aquilo que eu já comentei, né? Como existe todo um mercado de influencers gringo que ficam dando atenção brasileiro. Né? Como na internet você vai nos comentários, algum gringo cita o Brasil, aí vai aquele Brazil mentioned, né, que o Brasil foi mencionado, que é igual o indiano. O brasileiro e o indiano são os dois maiores chatos da internet. Ai, falaram do Brasil, ai, Brasil! Né, tem aquele meme, inclusive o Offspring. Depois procura o Offspring, a banda Offspring fez uma música chamada Please Come to Brazil. Porque existe aquela coisa que toda banda abre, né? Toda banda, ela vai lá na área de comentários dela, tem uns brasileiros, Please come to Brazil, please come to Brazil, não sei o que, né? Então assim, o Lula não é nada além do que esse brasileiro carente, aí no fim do dia tá apetezado em rede social, comemorando como se fosse a coisa mais linda, e comemorando que o Trump gostou do Lula. Gente, o Trump gostou do Lula. Vamos lá. Ser gostado por um líder de uma potência não é ruim, uma coisa boa. Bolsonaro também era gostado pelo Trump. E o Lula também é gostado. Eu conheço o Bolsonaro, já estive com ele. Um sujeito simpático. Não é meu tipo de cara que eu seria amigo, porque eu tenho amigos mais esquisitos. O Bolsonaro é um cara muito comum. Então eu... Vamos prosseguindo aqui, né? Peço desculpas aí pelo mau contato aqui no microfone, que interrompe o raciocínio, você não entra no fluxo. Isso é bem ruim. A questão toda que nos tem aqui nossos queridos amigos petistas, vamos colocar aí, né? Essa gentalha asquerosa, é que eles acabam funcionando, né, como, vamos dizer, câmaras de eco desse espírito brasileiro carente de validação. E aí eu tava falando do carisma. O Lula é carismático, o Bolsonaro é carismático, e o Lula adotou uma estratégia negocial e de enfrentamento contra o Trump que até o momento, por diversas razões, vem funcionando. Tô falando que vem funcionando porque por enquanto não teve nenhuma tarifa que foi retirada ou nenhuma autoridade brasileira que deixou de ser alvo da Magnitsky. Mas duas coisas aconteceram. O Lula enfiou a tarifa, ele não teve, vamos dizer, com o Brasil o resultado que ele gostaria do ponto de vista de popularidade. Que ele quer ficar apresentando para os Estados Unidos, olha, emparedei e obtive um acordo bom para a América. Essa é a história que ele quer colocar. Mas o Lula teve, ao fazer oposição ao Trump, ele teve uma resposta positiva do ponto de vista da popularidade. Ok? O Trump, ao mesmo tempo, também tem, e esse acho que é um dos grandes temas de campanha dele, e digo isso porque estive lá, conversei com gente, um dos grandes temas que ele quer tratar, isso vai influenciar nas midterms, que são as eleições, igual teve na Argentina, as eleições de meio de mandato, é a questão da Venezuela, a questão de, olha, um inimigo que eu consiga derrotar rapidamente e cujo tema irá impactar tanto em segurança pública na questão das drogas, porque ele vai falar que vai estar evitando de várias drogas chegarem nos Estados Unidos, que tem um surto, né, o K9, eu nem sei se o K9 é relacionado a isso, acho que é uma droga sintética, mas né, todo mundo mistura no mesmo balaio, e a questão migratória, que eles vão falar, olha, uma América Latina toda destruída pelo crime organizado é um local propício para que as pessoas se sintam, vamos dizer, desejosas de pular fora e ir morar nos Estados Unidos, né? Então, para ele essa história toda é muito boa, fora que a máquina de guerra americana tá sempre querendo brigar. Uma questão até de manutenção, né? O óleo precisa girar na máquina, a máquina precisa estar quente. E os Estados Unidos querem invadir a Venezuela, querem depor o governo Maduro, o que seria muito bem-vindo, primeiro, antes de tudo, pro povo venezuelano.
E depois para começar a resolver não só a questão de drogas, mas esse local intrincado e problemático chamado América do Sul. E ele gostaria de ter no mínimo um silêncio brasileiro. O Brasil é a maior potência da América do Sul. Não ter o Brasil como aliado numa empreitada dessas é no mínimo desconfortável. É desejoso que o Brasil esteja ao lado dos Estados Unidos, se não ao lado no mínimo silente. E também, obviamente, evitar o avanço logístico, empresarial e industrial da China na América do Sul, mormente no Brasil. O Trump precisa fazer isso e o Lula tá indo lá negociar. Já falei, num governo nosso, esse tipo de coisa não pode ficar tão barata assim. Você fala, como assim? O que você quer dizer? Muito simples, só para explicar para vocês. Vamos lá, o Trump vem, olha que legal, saia fora da China, ok. Nós somos dependentes de exportações para a China. E de importações que geram no brasileiro uma sensação de consumo. Quando você compra um produto chinês, e hoje não é mais uma bugiganga, um produto qualquer oriundo da China, você sente que você está consumindo um produto mais barato e de qualidade melhor do que um produto que você compra aqui. Então a China tem um efeito nos brasileiros que envolve consumo de produtos que as pessoas dão um tipo de valor, e ao mesmo tempo gera divisas com a exportação de commodities, normalmente soja, minério de ferro, etc. Então, não adianta os Estados Unidos só chegar e falar, vocês não podem, vocês estão na zona de influência. Mas o que quer dizer estar na zona de influência dos Estados Unidos? Os Estados Unidos também não vai sair invadindo todo mundo. Não é também, vamos dizer, essa várzea que todo mundo coloca. E não vai poder colocar um continente inteiro dentro de sanções econômicas, senão você começa a se tornar uma espécie de vilão internacional, cuja imagem não faz bem pra eles. Não dá pra você, vou te penalizar aqui com as minhas big techs, vou te penalizar com tribunais internacionais, vou te tirar do SWIFT. Tá, você vai fazer isso com a gente só porque a gente não está fazendo negócios a contento com vocês? Não é assim que a banda toca. Nem dá pra fazer isso em larga escala. As consequências dentro do equilíbrio global são enormes. Então você precisa seduzir também. Então o presidente brasileiro, se for sentar com os Estados Unidos, ele tem que ter uma pauta de Brasil de longo prazo, de modo a saber o que ele quer numa relação que fala, China e Estados Unidos, vocês querem disputar? Tô aqui. O que o Brasil pode pleitear agora? A situação não é fácil. O que o Brasil tem que pleitear é, ao mesmo tempo em que ele tem que continuar exportando para a China as suas commodities, ele não pode ficar dependente da importação de produtos industrializados chineses, inclusive hoje de serviços e big techs chinesas, tá? Um exemplo que está tendo uma polêmica que eu vou mencionar aqui é a questão da instalação de um data center gigantesco do TikTok lá no Ceará, que eu defendo que instale, tá? Então você tem que sair dessa dependência, mas você tem que sair como? Os Estados Unidos estão tendo uma política de reindustrialização deles próprios, mas também de mudança de polo, né, de parceiros industriais, né, jogando uma parte dos seus fornecedores para Índia, outra parte para o Vietnã, outra parte para o México, e o Brasil poderia estar nessa paleta. Se fosse eu o presidente, nessa negociação agora, eu estaria tratando no Brasil o seguinte: vamos fazer uma zona econômica especial, vamos testar. Fica essas discussões, CLT vale a pena, CLT não vale a pena, o nosso modelo de imposto vale a pena, o nosso modelo de imposto não vale a pena. Olha, vamos fazer uma zona econômica especial, ali com uma legislação especial, ultra competitiva, para que se instale fábricas ali e essas empresas agreguem a mão de obra nessa zona econômica especial. As pessoas vão trabalhar ali e os produtos que vão ser feitos ali serão exportados para os Estados Unidos. Vamos fazer esse jogo, Estados Unidos. Abre uma operação conosco e a gente pode ampliar, se der certo. Vai que, na verdade, o nosso modelo arcaico, cheio de CLT, cheio de garantias, impostos, é mais competitivo. Eu duvido, mas é uma boa. Vamos fazer um desenho de uma zona econômica especial ali, focada na região Nordeste. Eu já falei pra vocês, focar operações dessa natureza do Nordeste não tem só um efeito econômico, existe um efeito político, que é uma externalidade, né, muito desejada ali, que é um efeito de geração de classe média, vamos dizer, diminuição da dependência daquelas pessoas da máquina estatal e, por consequência, diminuição do poder de impacto do centrão, inclusive das esquerdas, fazendo com que aqueles lugares comecem a votar de maneira similar ao que acontece no Centro-Sul. Ok? Então, nós, se quisermos ter uma negociação séria com os Estados Unidos pensando no longo prazo, tínhamos que pensar nisso. Uma zona econômica especial. Cada vez mais nós temos que tratar o tema da zona econômica especial no Nordeste como um assunto fundamental, porque a articulação de um Nordeste mais desenvolvido e com economia mais complexa é justamente menos gente dependendo de bolsa, menos gente vendendo voto, menos gente dependendo do centrão, menos político vagabundo do centrão sendo eleito, menos show pro vagabundo do Wesley Safadão ficar fazendo. Ou seja, você tem ganhos econômicos, culturais, sociais e políticos em escala, ok? Então, nós
vamos colocar aqui. Nós tínhamos que colocar uma agenda de longo prazo nessas conversas com o Donald Trump. E o Lula devia levar isso. Eu não sei a conversa que o Lula tá entrando. Me soa que o Lula quer muito mais resolver a questão eleitoral para 2026. E o Lula tá numa posição porque para ele é confortável. Se ele continua brigando com o Trump, é ótimo. Porque ele tem um tema existencial para colocar ali na mesa. Sou o candidato defendendo a soberania do Brasil, enfrentando o Trump, né? E ainda, acima de tudo, ele tem um bode expiatório para que, diante de uma crise econômica ou um problema econômico que surja, ele vire e fale, viu, fomos sabotados pelo americano. Do outro lado, se ele consegue um acordo bom com o Donald Trump, e ele pode conseguir um acordo de diversas naturezas, ele pode, né, olha só, venci, eu sou o adulto na sala. Então, pro Lula, ele ganha nas duas situações. Ele pode ganhar mais ou ele pode ganhar menos. Então, ele tá numa posição confortável. E aí nisso, né, pra falar o vídeo bizarro lá que o Thiago Patriota, um dos seres mais bizarros da internet, colocou, né, ele tava confortável até no gestual. Não que o Trump não estivesse confortável. A real é o seguinte, né, veja só, Thiago, esse perfil é um dos maiores, um dos perfis mais bizarros da internet brasileira. Vou até ter uma pequena reflexão sobre gente como ele, tá? Mas o que interessa é o seguinte, isso aqui não parece post de bolsonarista quando ficar falando que o Felipe G. Martins sentou com o Trump com a perna aberta? Pode pegar igualzinho. Aliás, isso aqui dá um belo meme, tá? É só achar acho que foi o Bernardo Kister que postou. Olha só o Felipe G. Martins sentado com o Trump, ele tá com a perna aberta mostrando seus testículos, ele está com um gestual dominante, né? Olha só como ele é respeitado. Aí os petistas estão adotando o mesmo tipo de estratégia, tipo, veja só a linguagem corporal do nosso presidente. Então tá aí, ó. Atenção, especialistas em linguagem corporal dizem que Trump estava tenso e Lula confortável após a reunião. Trump, postura inclinada pra frente, mãos unidas e apoiadas no joelho, sinal clássico de tensão e defensividade. Lula, postura mais aberta, corpo levemente recostado, mistura de relaxamento com dominância. Lula, líder mundial. O Trump é famoso por ser vamos falar nos termos do Trump, tough negotiator. I'm a tough negotiator. I negotiated really hard. I'm a tough negotiator. It's not easy to deal with me, you know? I'm master in the art of deal. Ele é um negociador, tem livro sobre isso. E ele vem ganhando. O Trump não tá tenso, ele não tá passando mensagem nenhuma. Ai, bem lembrado. Bota aí, ó. Depois da postura física com Trump e do tamanho do seu terno, agora até o tamanho do documento do Felipe XG Martins é pauta, fixação. Meu Deus do céu, cara. Esse estilinho isso que o cara tá tentando passar é só bullshitagem. A real é o seguinte, os dois estão curtindo, né, essa troca. Os Estados Unidos com o interesse deles e o Brasil, Lula, diga-se, Lula com o dele, tá? Tem o vídeo aí do Thiago Resiste pra gente fazer um triste react a essa figura patética. Que serzinho. Ele parece daquele Felipe Lins, lembra? Ele tem aquele mesmo semblante de você sabe o que do Felipe Lins. E o Trump se encontrou com Lula e abandonou completamente o Bolsonaro. Olha, a repórter da CNN perguntou, a resposta do Trump sobre o Bolsonaro, ó. E em relação ao presidente Bolsonaro? Eu sempre gostei dele, eu me senti muito mal com o que aconteceu com ele, eu acho que ele sempre foi um cara muito direto, mas ele passou por muita coisa, está na conversa, mas não é da nossa conta, não é da nossa conta. Ele não é da nossa conta. Olha a carinha do Lula rindo. Eu não sei, tem entrevista em inglês. Tem entrevista em inglês, eu vi entrevista em inglês, eu não tive essa interpretação, talvez eu ouvi errado. Mas eu acho que entendi, it's not your business. Acho que foi no sentido disso, não é problema seu pra jornalista, tá? Eu acho que foi isso, que eu me lembre. Fato é o seguinte, a esquerda comemorando a aprovação do Donald Trump, né? E aí esse tipo de perfil, esse tipinho, né? Que aliás, precisamos colocar aqui, desde que começou a jorrar dinheiro da Secom e daqueles influenciadores petistas, o PT ficou a cara da banda podre do bolsonarismo. Não que o PT não fosse ele próprio uma banda podre. Porque parece que quando eu falo assim, eu tenho que ser cuidadoso, que o PT era bom, aí o Bolsonaro destruiu as redes e... Não, o PT sempre foi um lixo. O PT era conhecido por ser os mortadelentos. O PT, ele tinha os blogs patrocinados pelo governo já desde a época do segundo governo Lula. Eles chamavam de blogosfera progressista. Ah, blogosfera progressista. Aquele monte de blogueiro, blog do Nassif, não sei o quê. Aquilo,
né? Era uma forma de combater a mídia que não era petista, lendo engano, mas tudo bem. A real, né? O PT sempre foi banda podre, só que eles tinham uns caras, o Nassif que eu citei aí, ele no mínimo sabia, sabe, escrever o próprio nome, é um cara que, né, ele era um jornalista, né? Mas é um jornalista. Aí surgem esses influenciadores bolsonaristas que ganham eleições e tal, que são, né, eles são burros. E aí faltava esse mercado no petista, o cara bem burro, bem rude, grosso, tosco. E agora o PT tem. Esse perfil, o PT tem.